Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Irmão Augusto. Mais uma vez aqui nós estamos aqui reunidos, né? Juntinhos para talvez a última palestra estilo online, tá? Porque no próximo dia 12, quarta-feira que vem, nós pretendemos retornar às atividades presenciais. Inclusive com um novo horário, tá? Às 8 horas. E mais para frente, talvez quando as coisas estiverem mais tranquilas, nós vamos fazer então como era normalmente, né? De segunda-feira, as palestras públicas, palestras evangélicas, e as quartas-feiras mais voltadas ao tratamento espiritual. A princípio nós vamos ficar só com a quarta-feira, mesclando esses dois atendimentos, certo? A palestra pública e o atendimento fraternal, né? Para quem está em tratamento espiritual. Então, essa é a novidade que nós, graças a Deus, nós poderemos já voltar e vai ter todo um controle, tá? Controle de higienização desde a entrada, com tapetinho lá, máscaras, obrigatório uso de máscara, revolvinho de temperatura, tudo para que vocês se sintam protegidos, tá bom? Inclusive nós tivemos a quinta e sexta-feira uma limpeza geral na nossa casa, inteirinha, e agora nós já fizemos também a higienização, né, que é a própria para o controle do Covid, e vai ter todos esses cuidados, né? Distanciamento, as cadeiras vocês vão ver que vão estar distanciadas uma da outra, tá bom? Então, bora lá. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, a espiritualidade amiga que possa nos abençoar, nos inspirar, para que possamos conversar, né, a respeito dessa doutrina maravilhosa e nos esforçarmos cada vez mais, que é o mais importante, para colocar em prática no dia a dia tudo aquilo que aprendemos. Hoje nós vamos falar sobre uma lição do livro Contos e Apólogos, de Humberto de Campos, né, nosso irmão X, que fala do tema A Grande Cabeça. Então é um tema que nós vamos refletir a respeito da bondade infinita de Deus quando nos concede a oportunidade da reencarnação. Sem a reencarnação, nós não poderíamos, né, contornar e recuperar o tempo perdido. Não teria como, certo? Somente a reencarnação é capaz de explicar a justiça divina, as coisas que realmente acontecem e que nos deixam perturbados e que muitas vezes nós não encontramos um porquê de tudo isso. Então, na história do irmão X, nós vamos encontrar o Dr. Abelardo Tourino, né? Que ele era indiscutivelmente verdadeira águia de inteligência, certo? Era um advogado de renome, não conhecia derrotas. Sua palavra sugestiva nos grandes processos tocava-se de maravilhosa expressão de magnetismo pessoal. Seus pareceres denunciavam a apurada cultura. Ele era exatamente assim, qual um cientista, né? Que ficava isolado no seu laboratório para descobrir a combinação química. O Abelardo se mantinha horas e horas no gabinete particular, surpreendendo as colisões das leis humanas entre si. Era uma verdadeira águia de inteligência, né? Nós vamos falar inclusive isso para frente, né? Não obstante talento privilegiado, caracterizava-se, contudo, por um traço lamentável. Não vacilava na defesa do mal, diante
do dinheiro. Se o cliente prometia pagamento farto, o causístico tornava, né, mexia nos decretos, ladeava artigos, forçava interpretações e acabava em triunfo espetacular. Chamavam-lhe Grande Cabeça, tanto é o título, né, da história, né, nos círculos da convivência comum. Temiam-lhes os colegas de carreira, não lhe regateavam respeito e consideração. Quando ele penetrava no fórum, ele provocava, né, aqueles movimentos singulares, né, de interesse, né? As pessoas já ficavam todas... Retraíam-se os companheiros, enquanto os serventuários, né, se atropelavam a fim de atendê-lo, né, no que desejasse. O doutor Abelardo, gente, ele era sempre requisitado nos serviços inadiáveis, em razão da nomeada fulgurante. Devia ser ouvido antes dos outros. Sempre ele tinha que ser ouvido na frente de todos os outros companheiros, né? Muitas vezes foi convidado, né, a atuar na posição destacada nas esferas políticas administrativas. Entretanto, esquivava-se maneiroso, certo? Quem representaria singelas gratificações de um deputado, assim, perto dos honorários, né, que lhe cabiam, certo? Verdadeiras bagatelas. Seus clientes escorcháveis eram sempre numerosos, muito numerosos. Sua bancada era frequentada por avarentos transformados em sanguessuga do povo, por negociantes inescrupulosos ou por criminosos da vida econômica, detentores de importante ficha bancária. Veja que coisa interessante, né? Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência, porque esse livro foi psicografado há muito tempo, né? Acredito que há mais de 60 anos ou 50 anos, mais ou menos. E aqui nós vemos, né, esses criminosos inescrupulosos, né, como Humberto de Campos descreve, da economia pública, né? Então nós vimos os escândalos recentes, né, da Operação Lava Jato, onde essas pessoas que ele cita, né, que são, né, ricas mesmo, que estão uma ficha bancária muito grande, no caso da Odebrecht, vamos dizer, né, e tantos outros, certo? Então Abelardo, gente, ele nunca foi visto lutando em casa humilde, defendendo os fracos contra os poderosos, amparando os infortunados contra os menos favorecidos da sorte. Afirmava, né, não se interessar em questões pequenas. Grande cabeça, certo? Asseveravam todos os conhecidos sem restrições. Alguém, porém, né, havia ali, sempre tem alguém que acompanha, né? E quem é esse alguém que nos acompanha com muito mais interesse, dedicação e amor? A mãe, certo? Então, acompanhava o intérprete da lei, sem elogios precipitados, né? A nobre velhinha cristã o alertava, de quando em quando, né, com sinceridade e amor. Dizia ela assim: Abelardo, meu filho, falava assim prudentemente, né, não te descuide da missão do direito. Não admitas que a ideia do ganho te avassale as cogitações, né? Creio que a defesa, né, da tarefa de defender a justiça terrestre é muito delicada, além de profundamente complexa. Ser advogado, quanto ser juiz, é difícil ministério da consciência. Por vezes, observo-lhe, né, as inquietações na defesa dos clientes ricos e guardo
apreensões justas. Não te impressiones, meu filho, pelo dinheiro. Repara, sobretudo, o dever cristão e o dever de praticar as coisas do bem. Eu sinto falta dos humildes em derredor do teu nome, ouço aplausos, né, dos teus colegas e conheço a estima que desfrutas, né, no seio dessas classes abastadas, mas eu nunca vi, meu filho, no círculo de amigos, no teu círculo, né, amigos apagados, de quem Jesus sempre se cercava. Nunca pensastes, Abelardo, que o Mestre Divino foi defensor da mulher infeliz e que na própria cruz foi ardoroso defensor de um ladrão arrependido? Creio que o teu apostolado também é santo. Então eram conselhos que uma mãe sempre dá para um filho, né? Aquela que consegue enxergar uma coisa de longe, que o filho não conseguia enxergar, porque o filho estava envolvido pela ambição, né? Pelo ganho e por todas essas coisas. O eminente homem, né, da legalidade balançava a cabeça em sinal de desacordo, né, e respondia: mãezinha, os tempos são outros. Devo preservar as conquistas efetuadas, que são sempre as desculpas que as pessoas de um ganho um pouco maior, não digo um ganho errado, injusto, né? Muitos, no caso aqui, vocês vão ver para frente que não era um ganho assim como deveria ser, tá? Mas existem pessoas que trabalham e que se esforçam para ganhar um dinheiro honestamente, e isso não tem problema nenhum, tá? Ele falava: não posso por isso satisfazer as sugestões, mãe. Compreende a senhora que eu sou um advogado de renome, né? E que necessita uma clientela sempre à altura. Aliás, não desprezo os mais fracos. Tem no meu gabinete, né? No meu gabinete, muitas pessoas que dou serviços, certo? Muitos iniciantes que são menos favorecidos no campo social e que encontram os recursos, né, que reclamam, tá? Que diz a sua mãe: ó, meu filho, né? Ela falava afetuosa, né? Estimaria tanto ver-te na sementeira evangélica. O advogado, no entanto, né, sempre ele barrava nessas observações, né? A senhora, porém, necessita compreender que não sou ministro religioso. As pessoas não falam isso aí? Aqui não é lugar de caridade. Não devo ligar-me à preceituação estranha ao direito. E é tão escasso tempo para a leitura e análise dos códigos que não me sobra o ensejo para estudos do Evangelho. Ao demais, e fazia sempre com um gesto de ironia, né? Que seria dos meus filhos, de mim mesmo, se apenas me rodeasse de pobretões? Não é verdade? Seria o fim da carreira, uma barrocada geral. A genitora discutia amorosa, fazendo-lhe sentir as belezas dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Os ensinamentos cristãos. Então, ela falava sobre Jesus quando aplacou a tempestade, né? Que ele olhou para os céus, né? E determinou que parasse, né, a tempestade, né? Dizendo: onde está a fé de vocês? Que o Alexandre, inclusive, falou na semana passada. Então, ela contou que o Cristo aplacou a tempestade. Ela falou das diversas curas de Jesus aos mais necessitados, né? Falou da humildade do Cristo, o maior de todos, lavou os pés dos apóstolos, né? E tantos outros ensinamentos maravilhosos. Mas Abelardo
que se habituara aos conceitos elogiosos de toda a gente, não se curvava às advertências maternas, conservando um mordaz sorriso no canto da boca, certo? Se ele fosse amigo sincero dos afortunados da vida, né? Personificando um conselheiro caridoso, nenhum delito lhe assinaria atividade individual, certo? Porque, veja só, nós temos na casa, temos vários trabalhadores, eu conheço muitos amigos que trabalham na área, né, da advocacia e são, às vezes, obrigados, né, obrigados não, mas se vêm diante de algumas defesas que são difíceis de serem feitas, né? Então, ela disse, se ele tivesse, né, fosse caridoso, né, não ia ter problema nenhum em algumas coisas que ele fizesse. No entanto, né, ele sempre se abeirava dos abastados, sempre com interesses, né, escusos, né, ou interesses, né, monetários, explorando as paixões e agravando-lhe o desequilíbrio facial, anestesiando a própria consciência de qualquer modo. Anestesiava, são as pessoas às vezes, a consciência às vezes bate, fala, você está no caminho errado, você está fazendo coisa errada, mas a gente começa a inventar um monte de desculpas para que nós não possamos sair daquilo que nos interessa, certo? Então, iludira-se com a opinião pública, que eu considerava grande cabeça, né? E colocou todas as possibilidades, né, da sua vigorosa inteligência a serviço de aquisições indignas. Entende? Isso é triste. Mas nós vemos as pessoas fazerem isso não só no campo da advocacia, do direito, em outros setores da vida também, no dia a dia. Pessoas até em trabalhos pequeninos fazendo coisas muito erradas e que trará consequências desastrosas, né? Então a experiência terrestre, contudo, né, foi passando devagar. Como quem não sentia pressa, né, em revelar, né, a eternidade da vida infinita. A senhora Tourino regressou à espiritualidade muito antes do filho, persistindo, entretanto, na mesma dedicação, inspirando-o, ajudando-o através do pensamento. Porque nós vemos, inclusive, né, muitas vezes, isso é interessante em trabalhos mediúnicos, né? Às vezes um espírito se comunica uma vez, duas, mais de uma vez, e sempre existe alguém por detrás que está orando por ele, né? E normalmente esse alguém que está orando por ele é a mãe que já partiu antes, né? E quando ele toma consciência, que às vezes nem sabe que desencarnou, ele fica, né, abismado, né, em saber, e procura saber quem é que pedia tanto por ele, e era a mãe. E muitas vezes somos atendidos, né, pela insistência nossa. Por isso que a prece é muito importante, né? Abelardo, todavia, jamais cedeu. Sentia-se a suprema cabeça em seu círculo, com a última palavra nos assuntos legais. E foi assim que a morte o recolheu, envolvido em extensa rede de compromissos. As pessoas às vezes estão ali, né, trabalhando sem imaginar, tá lá, né, com aquele cheio de serviço, eu tenho muita coisa para resolver, não tenho tempo para nada. Quando vai ver, não está mais aqui, já partiu. Muito tarde compreendeu o antigo lidador do direito as tortuosidades perigosas que traçara para si mesmo. Muito sofreu, chorou nos caminhos novos. Agora estou me referindo a passagem que ele fez no umbral, né, que nós espíritos chamamos, né, que outras religiões chamam das trevas, né, o inferno, né. Não colocamos essa coisa de inferno porque o inferno ao pé da letra não existe, né. Tanto é que ele é substituído
né? A espiritualidade, né? O espiritismo, ele substitui o inferno, vamos dizer assim, para os lugares, né? Onde a nossa consciência atormentada sofre determinado tempo até surgir uma oportunidade de reparar os erros cometidos, né? Porque depois as coisas começam a se aflorar no mundo espiritual. Depois que nós tomamos, né, pessoas que cometem muitas coisas erradas, né? Depois de um sofrimento que quem determina é o alto, né? Que pode durar meses, anos, até séculos, porque nós vamos viver para toda a eternidade, certo? Nós temos relatos de espíritos que ficam mais de 100 anos no plano espiritual, sem saber que desencarnaram. É terrível, é terrível. É lógico que tudo vai acompanhando, né? Vai acompanhando uma evolução, né? E as coisas vão mudando um pouquinho. Antigamente, com menos conhecimento, mais tempo se demorava. Hoje tem muita forma de esclarecimento que facilita nós não cometermos tantos erros, né? Então ele não conseguia levantar-se, achava-se caído na expressão literal. Crescera-lhe a cabeça enormemente, né? Subtraindo-lhe a posição de equilíbrio normal. Ele colou-se na terra entontecido e frequentemente atormentado pelas vítimas, né? Ignorantes e sofredoras, né? As suas vítimas. Porque o tempo passou, ele ficou lá, as pessoas que foram vítimas dele também desencarnaram, que eu falei que as pessoas ficam muito tempo, né? Que cometem erros muito graves, elas ficam muito tempo no plano espiritual, tempo suficiente para os outros desencarnarem também e depois irem lá cobrar, né? Não se cobra somente quando você está aqui na Terra, encarnado, certo? Através das obsessões. Existe a cobrança, né, dos tormentos espirituais também no plano maior. Então, a devotada mãezinha visitava-o várias vezes, administrando socorros a seu alcance. Os anos, no entanto, deslizavam rapidamente sem que a senhora Tourino lograsse resultados no plano espiritual, tá? Ele nem percebia que ela estava lá ajudando, pedindo, implorando, certo? Prosseguia, né? O penitente na mesma situação de imobilidade, deformação e sofrimento. Reparando certa feita, né, a ineficácia de seus carinhos, trouxe um elevado orientador. Ela pediu, né? E um elevado orientador de almas, né? Veio essa paisagem escura, né? Atender a sua mãe, que descia até ali, né? Descia no sentido, né, de localização, tá? Porque no espaço não existe esse alto, baixo, né? Descia no sentido de localização por ser uma paisagem escura, né? E pretendiam parecer, né? A fim de retornar diretrizes de ação, tá? O prestimoso amigo examinou o paciente, né? Então, os espíritos maiores, eles têm a capacidade de enxergar coisas que mesmo a mãe do Abelardo, né, que não era ainda um espírito evoluído, mas ela já era um espírito bem melhor do que ele, do que o filho, né? Mas não conseguia enxergar coisas que esse mentor espiritual chegou lá, olhou, analisou, né? Examinou o paciente e registrou as pesadas vibrações mentais. Pensou, né? E dirigiu-se à abnegada mãe compadecido, certo? Porque ele se encheu, né, de compaixão da mãezinha, né? Minha irmã, o nosso amigo padece de inchação da inteligência pelos crimes cometidos com as armas intelectuais. Seus órgãos da ideia foram atacados pela hipertrofia do amor próprio. Olha quando nós falamos do orgulho, do egoísmo, né? Quanto mal faz. Ao que vejo, a única medida capaz de lhe apressar a cura é a hidrocefalia no corpo terrestre. A nobre genitora chorou, amargurada, mas não havia outro remédio, né, a não ser conformar-se, certo? E daí a algum tempo,
pela inesgotável bondade do Cristo, Abelardo Tourino podia ser identificado por amigos espirituais numa desventurada criança no mundo, colocada a triste carrinho de rodas, apresentando um crânio terrivelmente disforme para curar os desvaios da grande cabeça. E aí, gente? Qual é a religião capaz de explicar tamanha bondade de Deus, nos fazendo enxergar coisas tristes, né? Uma coisa boa, uma coisa de oportunidade. Porque quando nós vemos uma criança sofrendo, né, desse mal, né, com a cabeça enorme, nós nos enchemos de compaixão. Por isso que Deus colocou uma coisa assim, uma cortina que encobre, e nós não ficamos sabendo o que nós fomos no passado. Porque se nós conhecermos, né, no presente, tudo aquilo que a pessoa fez, tem pessoas que cometem crimes terríveis, né? Ele cometeu crimes por causa da avareza, por causa do dinheiro, por causa da cobiça, mas essas pessoas que estupram, que matam, que violentam, que fazem coisas terríveis, terríveis, né? Quando elas voltam numa situação tão deplorável, não por castigo de Deus. Ao contrário, é uma oportunidade. Castigo seria se ele ficasse ardendo nas labaredas do inferno para toda a eternidade. Mas Deus sempre dá uma oportunidade para o seu filho, porque ele nos ama, mesmo com os nossos defeitos. Né? Nós temos um valor, o pior de todos os criminosos, tem um valor enorme para Deus. Não por ele ser um criminoso, mas por ser um seu filho. E um dia vai conseguir retornar, vai conseguir refazer. Mas os refazimentos só serão feitos através de uma nova existência, através de uma nova oportunidade concedida pela reencarnação. Somente a reencarnação é capaz de mostrar a bondade infinita de Deus. E nós compreendemos que as pessoas todo ser humano tem direito a um novo começo. E esse novo começo muitas vezes se dá na dor, mas é a forma de nós repararmos e ascendermos para a espiritualidade. Porque até um criminoso, até o pior de todos que nós podemos imaginar, um dia se tornará um espírito perfeito. É da lei, é da lei. Todos, acreditem ou não, terão existências terríveis? Sim. Muitos não poderão mais encarnar na Terra, agora que ela estiver se transformando? Sim. Mas depois elas vão e voltam. Por isso que o Cristo disse certa vez: eu tenho muitas ovelhas ainda que não são deste aprisco, no que eu tenho que arrebanhá-las, certo? Ele se referia aos espíritos que foram exilados de um planeta chamado Capella, contada no livro de Emmanuel, né, A Caminho da Luz, que deu origem à raça branca. E vocês que leem os livros espíritas já ouviram falar, certo? Estes espíritos foram trazidos pela bondade infinita de Jesus, receberam aqui, através de tudo aquilo que eles, as oportunidades que eles tiveram, eles deram uma contribuição de evolução, inclusive, para o planeta, e voltaram, né? O Cristo conduziu a morada antiga, né? ao seu planeta natal, né? Por isso que o Cristo falou. Então, muitos irão para o planeta, que nós falamos no outro dia, na semana retrasada, né? O planeta chupão, não é verdade? Mas um dia voltam, vão reparar e vão ascender para a vida eterna e para a verdadeira felicidade. Tá bom, gente?
Então, confiança sempre. Tudo sempre se transforma para melhor. E Deus é Pai de amor e de bondade. Tamo junto. Boa noite. Obrigado.